A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago. Livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1, 2, 3 e 4. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou da mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem fazer aos teus olhos. O oleiro de Nazaré. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta. Deus diz para Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Jeremias precisou descer à casa do oleiro. Ei, você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir Deus falar? Desce mais um pouco, desce à casa do oleiro, e lá Deus falará contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando Jeremias chega, lá estava então o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. E então o vaso que ele fazia se quebrou nas suas mãos, e o oleiro então faz outro vaso, conforme lhe pareceu bem fazer. Ei, a vontade é de Deus, o operar é de Deus, o efetuar é de Deus. Ele sabe o que faz, a hora que faz, conforme lhe parecer bem. Então o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Muitas vezes, meus irmãos, Deus permite que nós, como vaso, nos quebremos mesmo. E o processo de ser quebrado é um processo doloroso. Esse processo vai doer mesmo, mas em situações é preciso que o vaso se quebre para que Deus venha refazer, reconstruir, fazer outro vaso. E o oleiro de Nazaré, ele vai fazer o vaso conforme lhe parecer bem aos seus olhos. O vaso vai ser quebrado mesmo, vai doer mesmo, mas você vai ser reconstruído. O oleiro vai estar reconstruindo, vai estar fazendo, e é um processo doloroso. Tem vaso novo aí, tem oleiro aí fazendo vaso, tem oleiro aí reconstruindo vasos que foram quebrados, vasos que se quebraram da mão do oleiro. É o oleiro de Nazaré, é Jesus, é o Senhor, é Deus refazendo vasos que foram quebrados. Livro de Jó, capítulo 10, versículo 9. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste, e me farás voltar ao pó. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Nós somos formados como vasos de barro, somos formados como barro nas mãos do oleiro, e um dia tornaremos ao pó da terra. Ei, o que você tem feito na obra de Deus? O que você tem feito para Deus? De Candarabaxaia, é preciso fazer valer a pena, é preciso fazer valer a pena. A tua história precisa valer a pena. E o que tu tens feito para Deus? Um dia todos nós nos voltaremos, retornaremos ao pó da terra. E o que você tem feito, como tem sido a tua história na obra de Deus? É preciso fazer valer a pena. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos vasos de barro, porém somos portadores de um tesouro muito precioso, que é a presença de Deus. Toda honra, toda glória é para Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas.
A glória é para Ele, não é nossa. Somos vasos de barro. O tesouro é a presença de Deus. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Uns para a honra, outros para a desonra. Uns são feitos de prata, outros são vasos de ouro. Mas o vaso de barro é mais fácil de se quebrar, porém é mais fácil de se reconstruir. A força empenhada para se reconstruir, ou quando se quebra um vaso de barro, é uma. A força empenhada para se quebrar um vaso de ouro ou de prata, precisa muita força para quebrar. Dói mais. É melhor ser vaso de barro, porque tudo é para Ele, é por Ele, a glória é dEle. Somos vasos de barro, porém somos portadores de um tesouro muito precioso, que é a presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. 1 Coríntios 1:28, 29. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus usa as coisas simples deste mundo, Deus usa as coisas pequenas mesmo, para confundir as grandes, para confundir as sábias. É propósito de Deus fazer assim, usar vasos simples, usar vasos de barro, porque a glória é dEle, a glória é para Ele, e o tesouro precioso é Ele, a presença de Deus, que está dentro do vaso de barro. Oh, aleluia! Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 2:5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A nossa fé não se apoia em sabedoria de homens. A nossa fé se apoia mesmo, é no poder de Deus, não é coisa de homens, não é coisa de vista humana. Nós vivemos pela fé e não pela vista de homens, é pela fé, é o poder de Deus, é o tesouro precioso que está depositado, que habita em vasos de barro. O vaso de barro é simples. Ele não está ali para se aparecer, não. Muitas vezes ele precisa ser quebrado, mas quando é quebrado, o oleiro de Nazaré o reconstrói, oh aleluia, e refaz segundo bem lhe parecer. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe e glória a Deus. Amém.